Passat, nome dos ventos que sopram permanentemente dos trópicos para a linha do Equador. O Passat é um dos carros mais importantes da história da Volkswagen. Até o seu lançamento, em julho de 73, todos os produtos da Volkswagen tinham tração traseira e motores refrigerados a ar. O Passat chegou quebrando todos esses paradigmas. O Fastback da Volks vinha com tração dianteira e o motor refrigerado a água, uma revolução. Tudo isso herdado do Audi 80, um sedã médio que era desenhado pelo designer italiano Giorgetto Giugiaro. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Renato e apresento agora um vídeo da série Revival, que são vídeos que você talvez não tenha assistido. Embarque comigo nessa viagem fantástica para conhecer um pouco mais da história de um revolucionário carro da Volkswagen, o Passat. Ventos de mudança em Wolfsburg. O Volkswagen Passat representou uma revolução na marca. O fabricante do Fusca tinha real necessidade de rever conceitos. Seus últimos projetos com motor traseiro a ar, como o 411 e o 412 do tipo 4, lançado em 68, estavam pagando o preço da rejeição do mercado a uma fórmula ultrapassada, como dissemos anteriormente. Com o desenvolvimento de um novo carro médio pela Audi, que o lançaria em 1972 chamado de 80, a Volkswagen decidiu oferecer um modelo semelhante, com seu próprio logotipo. O nome alemão para vento a liso foi escolhido para o resultado do projeto EA400. Assim nascia o Passat. Ao ser apresentado em junho de 1973, sua primeira geração, identificada como tipo 32 e pelo código de plataforma B1, podia dar a sensação de algo já conhecido. O desenho do italiano Giorgetto Giugiaro era o mesmo do Audi 80, até a região central, enquanto a traseira seguia o formato Fastback, em vez dos 3 volumes do modelo da Audi. O mesmo perfil de carroceria atendia a 4 versões, as de 2 e 4 portas, com tampa de porta-malas menor, e as de 3 e 5 portas, em que a tampa levava junto o vidro traseiro, dentro do conceito hatchback. As linhas retas habituais a seu tempo traziam amplos vidros, para-choque simples de lâminas de aço e 3 opções de faróis, 2 retangulares, 2 circulares ou 4 circulares de menor diâmetro, conforme a versão, com 4,19 metros de comprimento, 1,60 metros de largura e 1,36 metros de altura, com 2,47 metros de distância entre eixos e peso a partir de 860 kg, o Passat era um típico carro médio da sua época e um dos mais modernos na categoria. Além de seguir a tendência pela tração dianteira, adotava conceitos modernos de suspensão, como o eixo traseiro de torção e o raio de rolagem negativo na dianteira. A posição longitudinal do motor ainda era mais comum na classe, mas isso mudaria em gerações subsequentes. As 2 versões de motores disponíveis, as mesmas do Audi, tinham comando de válvulas no cabeçote, a de 1,3 litro com potência de 55 cavalos e a de 1,5 litro com escolha entre 75 e 85 cavalos. A caixa de câmbio manual de 4 marchas logo poderia dar lugar à automática de 3. Em janeiro do ano seguinte, a linha crescia com a Perua Variant, fabricada apenas com 5 portas e que mantinha uma denominação já habitual da marca para esse tipo de veículo. Nela, as lanternas traseiras verticais permitiam um amplo vão de acesso ao espaço do compartimento de bagagem. Inegavelmente a nossa Paraty, anos depois, bebeu dessa mesma fonte. Grande êxito foi sua aprovação pela imprensa. A revista inglesa Car, que colocou a versão de 1.3 litros lado a lado com o Toyota Carina de 1,6 litros e o Triumph 1500 TC, reconheceu suas qualidades. Abre aspas. O Passat, com seu projeto dos anos 70, mostra as falhas dos outros 2 em estabilidade,
Ele pode dar a seu motorista plena satisfação, graças a seu comportamento esportivo, sua excelente aderência e ótimos freios, fecha aspas. Nos Estados Unidos, onde ganhava o nome Dacia, o modelo era recebido com euforia pela revista Popular Mechanics. O carro familiar do futuro está aqui, e sua economia de combustível não é a única razão. Essa economia é apenas agradável resultado do projeto geral do Dacia, um projeto que merece altas notas para qualquer atributo importante em carro de família, dizia a revista. Entre as qualidades estava, é claro, a estabilidade, abre aspas. Suas características em curva mal se distinguem daquele Audi 80, que nos impressionou tremendamente. A cabine é espaçosa e arejada, e o segredo de seu desempenho é a relação peso-potência. Os modestos 75 cavalos não moveriam bem um subcompacto como o Chevrolet Vega, mas por causa de sua leveza, o Dacia tem excelente desempenho, fecha aspas. Com produção iniciada em julho de 1974, o Passat brasileiro mantinha tudo de positivo do carro europeu, incluindo parte da mecânica. Seu motor era 1.5 de 4 cilindros, também vindo do Audi 80, juntamente com um câmbio manual de 4 marchas. Nos números, aproximadamente 65 cavalos de potência líquida e pouco mais de 10 kgfm de torque, o que garantia a ele um desempenho bem interessante até então, podendo fazer de 0 a 100 em 17 segundos e atingindo a velocidade máxima de 150 km por hora. Assim como seu irmão alemão, seu motor tinha comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada, os freios com sistema hidráulico de fluxo cruzado para impedir falhas completas do sistema em um só eixo, raio de rolagem negativo na geometria de suspensões dianteiras, que evitava descontrole do carro caso o pneu se esvaziasse em movimento. Outro pioneirismo era a barra de direção articulada, que se quebrava em caso de impactos frontais, evitando que o motorista se chocasse completamente com o volante. Além disso, tinha ainda os pneus radiais de série, uma primazia que só ele e o Alfa Romeo 2300 traziam. Nisso, no Brasil, a carroceria do Volkswagen Passat era de 2 portas, com 2 versões, L para a entrada e LS para o topo de linha, complementadas depois pela LM intermediária. Em 1975 vinham as carrocerias de 4 e 3 portas, com vidro traseiro integrado à tampa do porta-malas. Logo no ano seguinte estreava a versão TS, Touring Sport, com seu motor 1.6 mais brabo, carburador e escape duplos, rendendo 80 cavalos brutos. Para 1978, com a concorrência avançada, o Corcel já ganhava a nova versão e o Chevette estava prestes a mudar. O Passat ganhava um banho de loja com a versão de luxo LSE 1.6, com a mesma mecânica do esportivo TS, mas oferecendo luxos como acabamento requintado, visual mais classudo e, pela primeira vez, opcional do ar-condicionado com aquecedor. A série Surf, que focava nos jovens, era outra que vinha para ficar logo acima da L e apelava para a simplicidade e baixo preço para popularizar ainda mais o Passat. Ela durou até o início de 1981, já com uma gama bem ampla que atendia desde pessoas que buscavam um carro espaçoso e bem acertado por um preço não muito elevado, até os entusiastas que queriam um esportivo exclusivo para acelerar por aí. O Passat era oferecido em 6 versões, L 1.5, Surf 1.5, LS 1.5, LM 1.5, LSE 1.6 e TS 1.6. Mas não só uma boa oferta de versões e equipamentos era suficiente para estancar a concorrência. Assim, para a linha 79, a Volkswagen brasileira promovia uma estratégia bastante diferente para com o Passat. Implantou nele uma frente do próprio Audi 80, de alguns anos antes, mas com uma grade diferente que acomodava o emblema VW. Era esse inédito no mundo, literalmente um Passat com a cara de Audi. Na Europa, enquanto isso, ele também era reestilizado, mas ganhava linhas próximas daquelas vistas por aqui somente no Santana de 1984. A tal frente de Audi era coisa nossa e de alguns outros países latino-americanos. De linhas quadradas e mais maduras, sua frente recebia faróis retangulares, já com as setas ao lado, no lugar dos redondos, como pedia a modernização do final dos anos 70. As ponteiras, polainas, plásticas tomavam o lugar das metálicas. O para-choque também mudava, ficando mais largo, enquanto na parte traseira havia uma lanterna com nova lente,
e posicionamento das luzes. O interior, mesmo de 74, foi mantido bem projetado como antes, assim como a mecânica composta pelo 1.5 e 1.6 e do câmbio manual de 4 marchas. No velho continente já existia como opcional um automático de 3 velocidades, que nunca foi oferecido no Passat nacional. A partir do início dos anos 80, o mercado brasileiro já era dominado pelos carros movidos a álcool. O pioneiro foi o Fiat 147, mas logo veio também o Passat com seu 1.5 abastecido com combustível de cana. O 1.6 viria depois, o que obrigou a venda do Passat LSE e TS com motor 1.5 a álcool, por algum tempo até a chegada do outro, de maior cilindrada. Seguindo firme e forte se preparando para a chegada do Santana, que não era nada além do seu sucessor, o Volkswagen Passat sofria mais uma remodelação visual na linha 83. Aquela seria sua última grande mudança estilística até a saída de linha. Os faróis duplos retangulares, 2 externos de luz baixa e 2 internos de luz alta, somados à grade inédita, novo para-choque e as novas luzes de seta que desciam novamente, o médio da Volkswagen apostava em linhas ainda mais robustas e maduras. Algumas reclamações no modelo eram corrigidas, como a falta de opção de rodas de liga leve de fábrica. Ele ganhava um jogo Aro 13 nas versões mais caras, e a posição de alguns componentes internos, como a do rádio, que era realocada do lado direito do painel para o console central. Além disso, em tempos de garantia e maior autonomia, seu tanque de combustível crescia dos limitados 45 para 60 litros. A linha ainda crescia com a chegada da versão GLS, a mais cara com 2 portas, que não durou muito tempo pela baixa procura. Em 1984, as versões do Passat foram rebatizadas e passaram a se chamar Especial, LS, Village, LSE Paddock e GTS Pointer. A versão GTS do Passat recebeu um motor 1.8 no meio do ano, sendo dos carros nacionais esportivos mais cobiçados pelo público no momento. Em 1985, o Passat sofre novas modificações e ganha um novo para-choque envolvente, o primeiro da linha Volkswagen brasileira a ter esse tipo. Novas lanternas, painel e câmbio que passou a ter 5 marchas. Nessa época, as versões de 3 portas do carro e a versão LSE Paddock já haviam deixado de ser fabricadas. No ano seguinte, os motores 1.6 MD270 deram espaço para a nova linha de motores AP 600 e 800, que fizeram um grande sucesso. Em 1986, ano que ocorreu a mudança dos motores, o excedente da produção do Passat na versão LSE, que seria destinada ao Iraque, foi vendido em território nacional. Por ser pensado para o público dos Emirados Árabes, o carro possuía características diferentes do modelo destinado ao mercado nacional, como por exemplo a padronagem vermelha dos seus bancos e acabamentos internos. No dia 2 de dezembro de 1988, a Volkswagen suspende a produção do Passat em território nacional. Poucas unidades foram vendidas em 89, atingindo a marca de 897.829 unidades produzidas do carro ao longo dos seus 14 anos. A geração B2 do Passat alemão foi produzida a partir de 1981 e, para nós, foi conhecida como Santana, coexistindo com a primeira geração, em solo nacional. Esperamos que tenham gostado desse vídeo. E até a próxima, pessoal!